Meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês, paz e bem. É com grande alegria que venho hoje colocar-me aos pés da Virgem Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e com todos vocês depositar as intenções da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Saúdo a todas as dioceses aqui presentes, hoje representadas, colocando diante da Virgem as suas intenções e caminhada pastoral. Saúdo e agradeço a Dom Orlando Brandes pelo convite a mim dirigido, a fim de que pudesse presidir esse dia da novena. Estendo também a minha saudação ao nosso irmão Dom Pedro. Muito obrigado, viu, pela presença. A minha saudação também ao nosso irmão provincial, Padre Marlos, dos missionários redentoristas, ao reitor desse Santuário Nacional de Aparecida, Padre Eduardo, e a todos os missionários redentoristas aqui presentes. Saúdo com atenção a todos os padres, diáconos, religiosas e religiosas, todos os seminaristas, e com imensa alegria a todos vocês, peregrinos e peregrinas, vindos de todos os lugares desse nosso grande Brasil. Estendo também minha saudação fraterna a todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação, esses que levam até as vossas casas um gostinho e a saudação da casa da Mãe Aparecida. Caros irmãos, minhas irmãs, Nossa Senhora é a grande missionária, aquela que acolheu o autor da vida e apresenta cada dia a nós, seus filhos e filhas, Jesus de Nazaré. Aquela que escuta o clamor de todos os povos, em todos os tempos e lugares deste mundo. Sendo assim, hoje somos também convidados a ouvir a palavra do Senhor e apelos do seu povo sofrido, a exemplo de Maria, que sempre buscou ouvir a voz do Senhor e se fazer presente e próxima de todos os seus filhos e filhas. No texto do Evangelho de São Lucas que ouvimos, bem como no relato do testemunho da nossa irmã Sônia Alzíria, indígena da etnia chictano, encontrei 3 pontos que gostaria de refletir com todos vocês. O primeiro diz respeito à falta de vinho na festa das bodas de Caná, elemento fundamental nas celebrações do tempo messiânico. O segundo se relaciona ao vinho novo, trazido por Jesus, sinal claro de sua presença e graça, confiado nas mãos dos que serviram, a fim de que todos pudessem dele experimentar. Por fim, o terceiro ponto se encontra relacionado à presença de Maria, mãe da comunidade dos discípulos missionários, alguém capaz de perceber a necessidade, capaz de ouvir e indicar o caminho a ser seguido. Fazei tudo o que ele vos disser. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite, em preparação à grande festa, o Evangelho de São Lucas, que escutamos, traz o texto das bodas de Caná, para o qual a mãe de Jesus e seus discípulos foram convidados, que marca o princípio da manifestação da glória de Cristo
que provoca a profissão de fé da comunidade dos discípulos missionários. Em toda a Sagrada Escritura, o vinho é um elemento que indica a presença do Messias, sinal dos tempos messiânicos. Por isso, a sua presença revela o desejo de Deus de concluir e sempre confirmar com o seu povo a sua aliança. Deus celebra com o seu povo a sua presença, a sua fidelidade, de maneira especial, por meio de sinais da festa da alegria. Sendo assim, o vinho é um elemento muito presente em todos os relatos bíblicos que dizem respeito ao tempo do Messias, a sua vinda e a sua manifestação. Tempos marcados pela alegria da presença divina do reino de Deus, instaurado e é dos filhos e das filhas, reunidos para a celebração das bodas do Cordeiro. Porém, no texto do Evangelho, o vinho vem a faltar, algo que é indicado com grande clareza, uma situação que jamais deveria ocorrer dentro de uma celebração de casamento, de festa. A palavra vinho é mencionada 6 vezes, revelando mais uma vez a sua importância nos casamentos e, sobretudo, dando ênfase ao sinal a ser realizado por Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso mundo ainda está marcado pela falta do vinho, da presença de Cristo, sinal do reino de Deus, que propõe a vida plena para todos os seus filhos e filhas. Hoje, reconhecemos, percebemos e vemos cada vez mais presentes as marcas de um modelo injusto e cruel, que rouba a dignidade e a vida das pessoas, fazendo com que a festa do reino, a festa da vida, ainda tarda a acontecer. Pelas estradas do mundo vagam milhões de esquecidos, migrantes, pobres, crianças, homens, mulheres, idosos, excluídos da nossa sociedade. Tal cenário deve tocar os nossos corações, assim como afirma a Constituição Conciliar Gaudium et Spes. Pois as alegrias e as esperanças, as dores e os sofrimentos dos homens e mulheres deste mundo devem ser as mesmas dos discípulos e discípulas de Cristo. Pois enquanto faltar vinho das condições da vida digna de trabalho para os milhões de desempregados, de terra para os povos indígenas e para os agricultores, e de teto para cada família em nosso país e no mundo inteiro, devemos continuar a nossa missão de promotores do reino de Deus. No relato do Evangelho, é Jesus quem traz o vinho novo, pois ao realizar o sinal, ele indica o início dos tempos messiânicos, isto é, a espera pelo Messias acabou. Algo que foi confirmado no momento em que Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, proclama a leitura do profeta Isaías, que relata o início dos tempos messiânicos. A força da proclamação da Boa Nova de Jesus é dirigida aos pobres, portadores de urgência de fazer presente o reino de Deus aqui na terra. Hoje se cumpriu a Escritura. Porém, tal anúncio não é relegado ao passado
e dirigido somente aos que escutavam o Senhor naquela sinagoga. Ao contrário, todos nós somos responsáveis pela sua atualização na história de hoje. Aqueles que a escutam e acolhem, aos que o vinho novo foi confiado. De fato, o vinho novo é colocado nas mãos dos servidores. Porém, não devemos pensar nos garçons de festa, mas a palavra grega indica o serviço dos diáconos, isto é, os responsáveis pelo serviço da caridade, da fraternidade na comunidade primitiva. Não somente os homens, como também mulheres dedicadas ao serviço aos mais pobres. Desse modo, o vinho novo da presença de Cristo é aos seus discípulos e discípulas, a fim de que os mesmos façam chegar a todos os sinais do reino de Deus. Hoje, irmãos e irmãs, diante do cenário em que vivemos, como já mencionamos anteriormente, não podemos deixar de assumir como nossa a responsabilidade de dividir, de espalhar, de partilhar o vinho novo de Cristo em todos os ambientes, em todos os âmbitos da sociedade. Somos convocados pela palavra de Deus e pela realidade a qual nos encontramos a fazer de nossas vidas sinais da novidade do Evangelho, que propõe vida plena, vida digna para todos, reconhecendo que este tempo novo da graça de Deus não se restringe somente à esfera espiritual do homem e da mulher, negando a dimensão humana da salvação, pois nas palavras de Jesus estavam presentes e descritas todos os sofredores deste mundo, marcado por situações sociais, políticas e econômicas. Por isso, a libertação integral da pessoa, a sua salvação, isto é, a reabilitação de todas as suas potencialidades e capacidades, é algo que diz respeito ao tempo novo inaugurado pelo Senhor. Desse modo, somos convidados hoje, aos pés da Virgem Maria Aparecida, nossa Mãe, a assumir um compromisso com a palavra de Deus, a sermos missionários, capazes de fazer de cada um de nós discípulos missionários de Cristo, repito, isto é, portadores do vinho novo que o Senhor coloca em nossas mãos, nos nossos corações, fazendo de nós portadores da esperança aos preferidos do reino de Deus, aos preferidos de Jesus de Nazaré. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor deseja tocar as realidades desta terra e o fará por meio de nossas mãos, cheias de esperança, de compaixão, de compromisso com a defesa da vida e a promoção da paz. Por fim, o terceiro ponto diz respeito à figura de Maria no relato do Evangelho das Bodas e o fato de apresentar um caminho a ser trilhado pela comunidade dos discípulos amados, quando indica: fazei tudo o que ele vos disser. No texto do Evangelho, a mãe de Jesus é quem indica a falta de vinho, algo que ela mesma relata ao seu filho, provocando uma resposta aparentemente rude ou até imprópria na relação entre mãe e filho. Porém, a palavra de Jesus quer indicar uma mudança substancial na figura de sua mãe em relação
aos seus discípulos e, por isso, para toda a igreja. Quando Jesus responde, numa melhor tradução, o que há entre mim e ti, mulher? Ele não está desrespeitando a sua mãe ao chamá-la mulher, mas alarga o papel de sua maternidade, algo que será revelado plenamente na cruz. Naqueles momentos, a mãe de Jesus é indicada como uma mulher na comunidade dos discípulos, alguém cheia do desejo de fazer a vontade de Deus e ensinar os outros a fazer o mesmo. Na cruz, na hora para a qual Jesus veio, ele vê diante de si a sua mãe e o discípulo que ele amava. Ele diz à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. João capítulo 19. Sendo assim, a mãe de Jesus se torna mãe da comunidade dos discípulos, mãe de todos os que desejam fazer a vontade do Pai. Por fim, é extremamente importante ressaltar a palavra da mãe de Jesus dirigida aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Um pedido que deve ser compreendido na direção da obediência que o Senhor esperava de Israel e, com certeza, de todos os discípulos e discípulas de seu filho. Maria é a serva obediente que recebe do Pai a missão de gerar e portar ao mundo inteiro o seu filho. Meus irmãos e minhas irmãs, no sinal realizado por Jesus nesta festa em Caná, a sua mãe e seus discípulos viram a sua glória e creram nele, seguindo até a sua morte e ressurreição, tornando assim os primeiros portadores do vinho novo do reino, assumindo a responsabilidade de fazê-lo chegar a todas as nações e a todos os povos. Hoje também nós somos convidados a ouvir as palavras da Virgem Maria, a grande missionária do reino, que nos convidam a fazer tudo o que o Senhor nos disser, abraçando como nossa responsabilidade de chegar a todos os irmãos e irmãs o vinho novo do reino de Deus, sinal claro de sua presença, principalmente junto aos que mais precisam. A todos nós, o Senhor deseja tornar portadores do vinho novo, formando-nos como seus discípulos e discípulas missionários, a exemplo da Virgem Maria, capazes de entoar um canto de louvor e gratidão por meio de nossas palavras e ações ao Senhor por ter escutado, visitado e libertado o seu povo. Pois o grande louvor que o Senhor deseja de seus filhos e filhas, dos discípulos missionários de Jesus, é o rompimento da injustiça, a promoção da vida dos pequenos e pobres, a proclamação da misericórdia de Deus para todos e todas. Desse modo, os que recebem do Senhor o vinho novo, formados na escola do discipulado, como homens e mulheres renovados pelo Espírito Santo, chamados a cantar a palavra e, acima de tudo, com as atitudes de vida, a exemplo de Maria o Magnífica, com uma grande proclamação do reino de Deus. Que o Senhor nos faça atentos e solidários a todos os que ainda estão sedentos do vinho novo do reino e nos dê força e coragem para assumirmos nossa missão de levar a todos o que do Senhor recebemos. Que o exemplo de Maria, a grande missionária do reino, ouçamos sempre a palavra do Senhor e desejamos cumpri-la no dia a dia de nossas vidas.
como uma igreja peregrina, uma igreja em saída, uma igreja que vai pelas estradas do mundo, levando o vinho novo, que é o próprio Jesus Cristo. E viva Nossa Senhora Aparecida!